noite, amigos, amigas. Cumprimentamos também o pessoal que está acompanhando digitalmente. Sobre o orgulho e egoísmo, empecilhos ao nosso desenvolvimento moral. É o tema da nossa noite. Uma conversa, na verdade, alguns pontos que serão colocados, que é muito mais, vejo eu, um incentivo para que a gente busque em casa, durante nossos estudos, durante as nossas meditações, material, para a gente refletir, aprofundar. Então, é um incentivo para as nossas reflexões pessoais. Lógico, baseado aqui dentro daquilo que o Espiritismo traz para a gente. E antes da gente começar, então, a conversar sobre orgulho e egoísmo, eu queria começar pelo começo. Nada melhor do que começar pelo começo antes de iniciarmos uma conversa. Então, a Vanessa muito bem lembrou, quando ela disse ali na prece, que todo esse material, ele visa o nosso aprimoramento, o nosso progresso. E hoje eu vejo que, pelo menos essa é uma parte que me toca muito, Uma das maravilhas que a doutrina espírita traz para a gente é justamente acerca do progresso e do desenvolvimento. Então, quando a gente busca lá que Deus não criou nada para estar estagnado, tudo está em processo de aprimoramento e melhoramento. E isso condiz, pelo menos logicamente, com aquele Deus que nós conhecemos ou que estamos buscando conhecer, Aquele Deus que tem todas as qualidades, Suprema justiça, bondade e daí por diante. Começo, a primeira parte, então, que a doutrina espírita traz para a gente. O homem, o ser humano, é criado simples e ignorante. Aí eu coloquei ali uma luzinha, obviamente, é uma figura ilustrativa, mas só para a gente começar aqui o nosso entendimento, cujo destino é a angelitude. Criados simples e ignorantes, e a simplicidade ela vem de todos os sentidos, É a simplicidade do entendimento, é a própria simplicidade da forma. Isso daqui é justiça. Todos os seres que saem da mão do Criador partem do mesmo ponto. Os anjos não foram criados como anjos, nós não fomos criados como seres humanos. O princípio inteligente, conforme a doutrina espírita traz, e essa é curioso, Esse foi um dos pontos que mais me surpreendeu enquanto eu conheci a doutrina espírita. Todos os outros eu tive muita facilidade de aceitar, mas quando eu vi lá que o princípio inteligente ele começa a estagiar no reino mineral para passar para o animal, só para depois chegar no nominal, aquilo me surpreendeu. Mas se a gente for pensar, é a lógica. Por quê? Se eu admito que Deus cria um ser humano com razão, com emoção, e cria um animal, que pelo menos dentro dessas características que nós estamos colocando aqui, está um passo abaixo da humanidade, ora, aí ele já está começando a colocar uns um pouco acima, uns um pouco abaixo. Então, quando a gente diz que todos partem do mesmo ponto, não existe exceção. Todos os seres divinos começam no mesmo ponto de partida. Só que, para a gente continuar, para a gente realizar este progresso, que é essa angelitude, que algumas doutrinas orientais vão chamar de iluminação, o cristianismo chama de salvação, mas que é tudo a mesma coisa, são palavras diferentes, para o mesmo sentido de progresso do espírito. Nós precisamos fazer um percurso. O caminho é esse, da animalidade para a angelitude. E para a gente entender esse percurso,
é importante a gente compreender que o nosso ponto de partida é a animalidade primitiva. O espírito humano hoje só é humano porque nós começamos lá atrás. Olha a beleza e a perfeição da criação divina. Por quê? Porque ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, o princípio inteligente faz uso de diversas vestes, e essas vestes que a gente está falando é o corpo de carne, né? Corpo físico, e em cada estágio ele aprende. Eu gosto muito de uma expressão que o André Luiz usa, lá no livro Evolução em Dois Mundos. Ele fala assim: nos reinos inferiores, o espírito ensaia para a vida. Olha só que legal. Ele não fala o espírito vive, ele fala o espírito ensaia para a vida. Por quê? Um outro ensinamento que todos nós recebemos no Espiritismo é: a vida material, ela é temporária e passageira. Não é a vida verdadeira. A semelhança do menino, do jovem, que passa pela escola, desde ali os primeiros anos, ele está o quê? Ensaiando algumas coisinhas para que lá na frente, na vida adulta, ele possa exercer uma profissão, seja ela qual for. Então todos nós, na condição de espíritos imortais, estamos temporariamente, seja no corpo humano, seja no corpo animal, passando aí pela nossa pluralidade de vidas, né, conforme estão os princípios ali da doutrina, para que a gente aprenda de pouquinho em pouquinho para alcançar essa angelitude, né? Que é o que eles chamam de gravitação em torno de Deus. O que é gravitar em torno de Deus? Toma como exemplo o Sol, que com a sua força atrai para próximo de si outros corpos estelares, né? Então o que é Deus, né? Deus é esse foco supremo que está nos atraindo. E essa atração, ela acontece de dentro para fora, né? Essa nossa vontade de conhecer, essa nossa vontade de fazer, essa nossa vontade de estar bem, né? De buscar a felicidade, é Deus pescando a gente aí dentro dos nossos corações. Então, pessoal, posto aí, né, de forma bem breve, até porque não é o nosso objetivo entrar em detalhes aqui nesse aspecto, então, de forma bem breve e rápida, nós conseguimos agora conversar sobre inconveniências do orgulho. Enquanto eu estava preparando aqui o material, eu abri a versão digital do Livro dos Espíritos, pesquisei lá, orgulho. Ele deu 74 resultados. Então, a palavra orgulho aparece no Livro dos Espíritos 74 vezes. Digitei lá, egoísmo, 65 resultados. Então, a palavra egoísmo aparece 65 vezes no Livro dos Espíritos. Para que eu estou falando isso daqui? Se nós conhecemos a doutrina espírita há uma semana, há um mês, nós temos aqui conhecimento suficiente para saber que os espíritos colocam, de forma clara e objetiva, que o maior entrave para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento, né, para esse caminho da animalidade à angelitude, é o orgulho e o egoísmo. Então eu poderia aqui listar diversas obras, todas as vezes, né, que essa palavra aparece, que os espíritos estão ali repetindo, mas eu não vou fazer isso daqui não, vou colocar assim, de forma bem clara, então, né, que está posto então as duas maiores chagas da humanidade, conforme eles nos dizem, orgulho e egoísmo. E algumas a gente vai trazer aqui, é mais para a gente desenvolver a nossa conversa mesmo. Então, na conversa, na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Essa pergunta está lá na terceira parte do capítulo 12, intitulado Perfeição Moral. Então, o assunto que está sendo tratado é justamente, né, se o nosso objetivo é progredir, é melhorar, o que está nos atrapalhando? Qual que é o vício mais radical? E eles vão responder: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal.
estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos há o egoísmo. Então a gente poderia aqui fazer uma lista, né, com todas as coisas que nos atrapalham nesse processo. Mas os espíritos da codificação estão trazendo aqui para a gente. Orgulho e egoísmo é a raiz. Tá? Eu até coloquei de forma mais clara aqui, só que eu coloquei tão claro que não está aparecendo o resto da resposta. Porque a resposta continua, mas eu destaquei esse início para a gente. Tá? Que é o importante. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos há o egoísmo. De onde vem o orgulho? De onde vem o egoísmo? Quando nós estamos no início da nossa caminhada evolutiva, mundo primitivo mesmo, né? Animalidade, começando a entrar ali nos homens das cavernas, né? No homem primitivo, o ser humano tem alguns objetivos básicos da vida, né? É manter-se vivo. Então, para isso ele caça, ele se reproduz, ele desencarna. Nesse ponto da evolução, o instinto da conservação, né, que é a lei que nos faz ter medo da morte, que é a lei que nos faz desesperadamente buscar sempre o melhor do progresso, né, a lei de conservação para nos manter, ela vai estar ali no seu auge. Por quê? Porque todo o ambiente ao entorno daquele indivíduo é hostil. Ele tem no máximo de proximidade ali com o seu clã, sua família, mas o clã que está próximo é inimigo, né? O animal que vem é inimigo, pode o ameaçar. Então, naquele momento, o que está acontecendo com a lei de conservação? Colocando o seu egoísmo num patamar necessário para a sua própria sobrevivência. Eis aí o egoísmo. O egoísmo e o orgulho são elementos necessários à sobrevivência do ser. E nós só estamos aqui hoje graças a eles. Mas então onde quer que começa o problema? Se eles são positivos até um certo momento. O problema, para quem dirige, usar uma analogia, é o mesmo que você engata a primeira marcha no carro, sai e fica só na primeira marcha. O carro vai desenvolver? Não vai. Por quê? A primeira marcha ela é importante para a gente arrancar. Só que à medida que eu desenvolvo um pouquinho, eu coloco a segunda, coloco a terceira, né? Então, orgulho e egoísmo é a mesma coisa. Quando nós estamos privados da razão, a gente deve utilizá-lo. Mas à medida que o indivíduo caminha, o espírito caminha, nós temos condição suficiente, ou deveríamos ter, para trabalhar este processo. Por quê? Porque senão ele vai continuar sendo esse elemento a atravancar o nosso avanço, né? Serão pedras grandes no nosso caminho, daquele caminho de animalidade para a angelitude. Agora eu peguei um trechinho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai vossos inimigos. Kardec vai dizer assim: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar, entre aspas, ponto de honra, produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade. Aí eu grifei ali, ó, ponto de honra, suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da humildade. Agora a gente vai começar a aprofundar e entender o porquê, né? Como que esse orgulho e esse egoísmo eles vão se manifestar na prática e nos atrapalhar com esse processo de aprendizado. Pessoal, ponto de honra, Kardec colocaria entre aspas. Por quê? Porque na verdade não há honra nisso, né? À medida que nós estamos ainda muito fixados na animalidade, na matéria, é natural que o ser humano coloque tudo o que ele tem
suas esperanças, suas consolações no terra a terra. Sem o conhecimento necessário da vida futura, da bondade de Deus e da existência de leis perfeitas que regem cada um de nós e de nossas existências, nós ficamos como que suscetíveis. Suscetíveis ao quê? Suscetíveis à opinião alheia, suscetíveis a tudo aquilo que pode nos atingir. E é daí que nascem os grandes conflitos. Por quê? Porque a partir do momento que eu me julgo ofendido, afetado, prejudicado pelo outro, o que eu vou querer fazer? Justiça. Então, o que a doutrina espírita aqui está nos trazendo é atentarmos a este processo. Porque o orgulho nos coloca como algo que não somos. Isso é orgulho. O orgulho nos coloca como algo que não somos. Diante disso, eu me reconheço muitas vezes como superior ou mais especial. Importante falar. Isso daqui não tem nada a ver com recurso material, tá, gente? A questão do orgulho aqui é o orgulho mesmo do coração. Aquele orgulho mais primitivo que, sem exceção, faz parte de todos nós. Então, aquele que diz assim, eu, graças a Deus, não sou orgulhoso. Esse aí é o pior, porque nele, no caso, ele ainda não reconheceu o orgulho. Vamos entrar nessa parte do autoconhecimento logo pela frente. Essa suscetibilidade nasce em todos nós quando o nosso senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. É errado ser orgulhoso, gente? Não é errado. É parte do nosso processo. Mas hoje nós precisamos nos atentar. Por quê? Senão vai ser aquela primeira marcha lá do carro impedindo que a gente desenvolva o caminho. Só para complementar, questão 759, Kardec pergunta: que valor tem o chamado ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Quando nós trazemos este ponto, do ponto de honra, aqui Kardec estava trabalhando a questão do duelo, quando dois indivíduos se desafiavam, muitas vezes por quê? Porque um julgava que o outro manchou a honra dele, que esse duelo nós não temos hoje, pelo menos não tão evidente, mas ele permanece dentro de cada um de nós de formas mais sutis. A gente vai duelar de outras formas, mas o duelo continua. Eu me lembro de um caso, foi o próprio Divaldo, que contou em uma das palestras dele, que, como é muito natural no caminho de todo médium, ele estava sendo atacado mesmo, aquele período que acusaram ele de plagiar o Chico, porque o Chico começou a série lá do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, e o Divaldo, ele psicografa o Manuel Flamengo de Miranda, que, por sinal, ótimas obras também, naquele mesmo estilo, de reportagem, de mostrar mesmo o que acontece. Então, esses ataques aí estavam em alto, e ele estava incomodado com aquilo, ele estava, E aí, num daqueles pontos, que ele estava, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque é meu nome que está correndo aí, as coisas não podem ficar assim. Aí conta ele, que a Joana aparece para ele, a Joana de Ângeles, e fala assim: Divaldo, se a sua conduta em vida não consegue convencê-los, não serão as suas palavras. Então, isso na verdade fica sendo um convite, A melhor maneira, se é que nós estamos preocupados em demonstrar alguma coisa, a melhor maneira que nós temos é a nossa conduta,
Ora, alguém disse alguma coisa. Isso me incomodou? Por quê? O que será que eu estou escondendo dentro de mim que o comentário do fulano fez vir à tona e eu não gostei? Sabe quando a gente está com alguma coisa inflamada? Pode ser uma unha encravada, pode ser uma espinha interna no nariz. Só de você tocar, dá aquela dor. Muitas vezes o nosso ego está inflamado. O que é inflamação? Né? O organismo está tentando colocar para fora um corpo estranho que ele não aceita. E aí ele vai, né, envolver ali aquele corpo para tentar expulsar. E aí dá febre, fica quente, é o processo da inflamação. Quando algo me toca e me dói, o que no meu ego está inflamado que me despertou tanta dor, né? É um convite à reflexão. É um convite à reflexão. É Emmanuel que vai falar que os nossos malfeitores, na verdade, se nós temos hoje condição e nós temos, acima de tudo, vontade de colocar a cara a tapa para esse processo de transformação, eles são benfeitores. Por quê? Porque são um espelho, né? Às vezes de verdades que eu escondo. Agora, se o que foi falado, no caso da calúnia, né, que a gente está tomando aqui, se o que foi falado não é verdade, qual a causa da preocupação? Não é? Opinião, ora, somos espíritos individuais, todos têm direito de ter de mim a opinião que bem entenderem, é direito, e eu devo respeitar. Então, pessoal, eu até trouxe que isso também está lá no livro O Amor como Solução, e esse daí é um daqueles livros que o título já vale por um livro, né? O Amor como Solução, da Joana. A Joana vai dizer: o algodão do silêncio é um dos melhores recursos para asfixiar a maledicência e fazer calar as acusações indébitas. E nós estamos dizendo isso daqui por quê? Porque esse orgulho, né, o ser, se sentir ferido, afetado, é justamente o que está causando o nosso revide. E aí ninguém tem paz, né? Porque a gente está sempre se colocando como uma figura de destaque. Então, agora que a gente pontuou algumas situações, comum a todos, né? É a nossa realidade. Inclusive, quando a Vanessa colocou lá que o tema é esse, eu falei: nesse eu sou especialista. Quais são as recomendações dos Espíritos? Do Cristo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca: em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam o Criador. Então agora é a hora de nós começarmos a falar sobre humildade. Falamos sobre orgulho. O que é orgulho? Orgulho é achar que você é aquilo que você não é. Pode ser superior, pode ser inferior. E a humildade? A humildade é reconhecer aquilo que nós realmente somos. Então, observem que o orgulho está atravacando esse nosso caminho de aproximação. Por quê? Porque é uma venda nos nossos olhos, né? Não nos permite enxergar o outro como ele é, não nos permite enxergar a vida como ele é, não nos permite enxergar as coisas como elas são. A humildade é como que parar para olhar e tentar entender melhor a vida, as situações, as circunstâncias. E aí a gente precisa, né, de entender muito que humildade não é se vestir aos trapos, descuidar do corpo, né? Então, higiene, cuidados que são básicos para a nossa saúde, né? A própria lei de conservação nos pede isso. Tanto orgulho quanto humildade, pessoal, aqui estão colocados no coração. Você pode até trocar sua roupa, vestir um trapo. Mas se nós formos orgulhosos, nós vamos ser um maltrapilho orgulhoso. Eu posso
colocar também investimentos, posso me apresentar bem, né? Mas se o meu espírito estiver em condições ali de trabalhar, está tudo certo. E na verdade o que geralmente acontece é o contrário, né? Isso é muito importante a gente colocar. A humildade não pode ser um objetivo a se buscar. Ela é uma consequência. Os espíritos superiores, eles são humildes sem afetação. Não é aquela humildade demonstrada, tudo bem, né? Eles são humildes de verdade, né? É uma humildade que acontece naturalmente. Por quê? Porque aquele espírito já adquiriu bagagem suficiente para entender que a vida é muito grande. E todos nós aí estamos nesse processo de aprimoramento. Mais uma do Evangelho segundo o Espiritismo. O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Tomardes para combater o orgulho, para a regra invariável do nosso proceder, a lei do Cristo, de que tendes repelido ou falseado, que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Lá também no Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui entra também uma parte importante, que eu gostaria muito de focar nela. Conhece-te a ti mesmo, né? Dizem aí os estudiosos que isso já estava escrito lá na Grécia há mais de 2.500 anos. Sócrates adotou esse preceito, a doutrina espírita adota esse preceito. Conhecer a si mesmo. Como que eu vou me conhecer? Eu gosto de manga, gosto de usar a cor azul, gosto de praticar esporte. Ok, faz parte do autoconhecimento. Mas são conhecimentos da personalidade, né, do ego. O que é o autoconhecimento profundo? O autoconhecimento que nós tanto somos convidados a fazer é entender que eu sou filho de Deus, espírito imortal, que já estava vivo antes de nascer e continuarei vivo depois da morte do corpo. Estou em processo de aprendizado justamente nessa área de transição entre a animalidade e a angelitude. Então é natural que dentro de mim tenham ainda conflitos. Por quê? Porque parte de mim, como filho do Pai, aspira a essa proximidade, essa angelitude. Mas parte de mim, que vem ainda da animalidade, me puxa ali para trás. Então nós estamos, pessoal, como seres humanos, e assim a doutrina espírita nos traz, justamente nesse processo, né? Então é aprender a acolher os nossos problemas, né, os nossos defeitos, vamos dizer assim, com carinho, sem condenação, porque é assim que a gente aprimora, né? Eu costumo falar assim: não existe progresso sem aceitação de defeitos. Só que eu só aceito meus defeitos a partir do momento que eu me conheço. Vamos tomar o exemplo aqui do carro mais uma vez. O carro deu defeito. Se eu não sei que o meu carro está com defeito, eu vou levar na oficina? Não vou. Então, né, eu só levo quando eu aceito. Não, realmente meu carro deu defeito. Só que nesse processo aí, agora ainda falando do orgulho, tem um probleminha. Porque se o meu carro deu defeito, eu não está com defeito, isso aí é normal, eu vou deixar. E continuo rodando com o carro, aquela peça que está com um defeitinho às vezes pequeno, o que ela vai fazer? Ela vai incomodar uma outra peça, então vai passar o defeito para outra. Ali eu já tenho duas com defeito, que se eu continuar ignorando, compromete todo o sistema. De repente, a gente chega, né, numa condição que o carro para. Então, intimamente no espírito, mesma coisa. Isso daqui está no livro Sinal Verde, que por sinal é um livro espetacular, pequenininho, mas profundo. André Luiz vai dizer assim: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz.
aqui nós podemos dividir aqui em 3 pontos para a gente conversar. Primeiro, estude a si mesmo. Conversamos aqui já, né, falamos o que seria esse estudar a si mesmo. É olhar como espíritos imortais que nós somos. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que Deus me criou? E para onde que eu estou indo? Em termos de eternidade, né? Em termos de para onde eu vou daqui a 80 anos, não. Onde eu estarei daqui 2.000 anos? Daqui 500 anos? Vamos começar a planejar a nossa vida aí a longo prazo. Autoconhecimento traz humildade. A partir do momento que eu trabalho meu autoconhecimento, eu sei exatamente talvez não, mas eu tendo a chegar ali bem próximo do que eu sou como ser imortal da criação, sabe? Cidadão do universo, como diz a música, né, amigo? Cidadão do universo, onde eu estou, aí a gente reconhece o nosso tamanho, que não necessariamente tem a ver com ser pequeno ou ser grande, mas a gente reconhece qual que é o nosso papel dentro da criação, qual que é o meu papel dentro da minha vida, qual que é o meu papel dentro da sociedade em que eu estou inserido. E sem humildade é impossível ser feliz. A questão 614 do Livro dos Espíritos, justamente ali na terceira parte, quando os Espíritos começam a falar sobre lei natural. E eis aí outra revolução, né? Porque a partir de agora a gente sabe que Deus não só é perfeito em suas qualidades, mas que, através de suas leis, Ele rege cada filho e cada coisa. Então, quando Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural, que é essa lei que a gente está falando, os Espíritos respondem, né? Só para a gente relembrar aqui essa questão que é bastante conhecida. A lei natural é a lei de Deus, ponto. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ou não fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. É a receita da felicidade. Quero ser feliz, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o entendimento sobre as leis divinas. E como que a gente acha esse entendimento? Como que a gente consegue isso? É estudando, não tem outra solução, né? Estudando livros das mais maravilhosas religiões que nós temos aí, estudando a própria natureza. Esse é difícil, né? O Leon Denis e o Emmanuel que nos convidam a todo momento para que a gente observe, estude a natureza. Só que aí é só para quem tem olhos de ver mesmo. Entender como que as coisas funcionam, né? O sentido de comunidade, de perfeição, de progresso, de servir. O Emmanuel fala muito disso, né? Que a árvore não produz para si, ela produz para os outros. E o estudo do Evangelho e da doutrina, né? E além disso também, momentos de meditação, de paz e de silêncio interior. Porque às vezes a gente está numa falação com Deus e não dá um segundo de silêncio para Ele responder. Né? Quando a gente fala de prece, às vezes a gente está muito ainda ligado na prece de mais eu quero, mais eu tento. A prece do silêncio também é importante. Então, além do conhecimento de si mesmo, a gente já conversou aí também do conhecimento de Deus. E o que é Deus? Causa suprema, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Vamos estudar a vida. E aí eu vou descobrir que existem leis perfeitas que regem com suprema bondade, justiça e harmonia. O que significa isso, gente? Significa que, se em algum momento da minha vida ou das minhas existências passadas eu fui muito prejudicado por alguém, por algo, eu preciso, a partir de agora, conhecedor
da doutrina espírita, exercitar o meu entendimento que na vida ninguém tem controle do que acontece com a gente. Apenas lendo Paulo. Isso daqui não é poético, ilustrativo. E para finalizar, gostaria de trazer a reflexão da questão 551 do Livro dos Espíritos. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado a fazer mal ao seu próximo? E aí eu quero desdobrar essa questão, né? Eu quero que a gente entenda esse espírito, tanto como espírito desencarnado, quanto espírito encarnado. Pode um homem mau, com o auxílio de um espírito mau que lhe seja dedicado a fazer mal ao seu próximo? Não, Renato, essa questão está errada. Olha lá. Não, Deus não o permitiria. Isso aí está errado, Renato, porque eu já vi muitas vezes pessoas fazendo mal a outras, espíritos influenciando. Inclusive a questão está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Fantástico também, né? Fica o convite para a gente aprofundar, porque, né, todo mundo sabe que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. De sorte são eles que nos controlam, mas isso daqui está contradizendo, então, tá não? Mas isso daqui, pessoal, é para trazer a cada um de nós, espíritos imortais que somos, a responsabilidade de nossa própria existência sobre nós mesmos. Como diz o ditado, somente lobo cai em armadilhas para lobos. O André Luiz explica, né? A tentação, ela está onde? Dentro do que é tentado. É uma questão de, né? A gente estava tendo um probleminha aqui, ó, no plug do adaptador. Por quê? Porque a entrada de um tem que ser igual a de outro para encaixar. Se alguém me fez mal, o que tinha dentro de mim que me deixou exposto a isso? É uma reflexão. Dentro do orgulho. Por quê? Porque, como a gente já viu, a maior parte dos conflitos está nessa ideia equivocada, né? De nós não entendermos bem a nossa posição diante da existência. E muitas vezes nos sentimos feridos, machucados. É normal. Mas agora, com o entendimento, a gente pode trabalhar isso dentro de nós. Então, eu agradeço a paciência de cada um e muita paz para todos nós.